Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. O episódio de hoje é sobre Web 3.0, a internet do futuro. Ela já movimenta 3 trilhões de dólares no mundo. Mas se você acha que esse tema é só para quem quer especular com criptomoedas, fique aqui conosco e você vai entender por que a Web3 é o tsunami que pouca gente está vendo, com um potencial gigantesco de negócio. Nessa conversa é impossível não mencionar também algumas outras palavras do momento, como blockchain, metaverso e NFTs. E para falar sobre esse interessantíssimo tema, que mais parece enredo de filme futurista, está aqui conosco no estúdio novamente a Marina Mansur, sócia da McKinsey em São Paulo. Bem-vinda de novo, Marina, sempre nos trazendo aí um tema empolgante e complexo, né, hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que eu acho tão interessante. Ótimo, então tem muita coisa pra gente falar, vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Marina, afinal, o que é a Web3 e por que tanta gente começou a falar sobre isso agora? O que isso tem a ver também com as criptomoedas? Legal. Então, só explicando um pouco, né, o que é a Web 3.0 e por que a gente está falando dela hoje. Acho, primeiro de tudo, esse é um mercado que tem se mostrado cada vez mais impactante em termos de número, né? Então, como você falou, quase 3 trilhões de dólares movimentados na Web 3.0. São mais de 300 milhões de pessoas no mundo que já detêm alguma criptomoeda. No Brasil, esse número passa de 10 milhões. A gente viu empresas, né, que trabalham na Web 3.0 fazendo IPO e sendo super bem valorizadas. O número de investimento de venture capital em tecnologias relacionadas à Web 3.0 só cresceu. Então, só no último ano foram 1.600 deals e investimentos de VCs nesse setor. Então, é um setor que tem se mostrado cada vez maior e impactante. Mas, além destes números todos, esse é um setor que pode mudar muita coisa, né? Então, imagina que se a gente fosse lá para os anos 80, 90, quando apareceu a internet pela primeira vez, as pessoas não imaginavam que a internet podia ser. Muita gente olhava e falava, a internet demora tanto para conectar, 15 minutos, aquele modem discado, né? E era muito relacionado aos websites. Mas para minha indústria o website não faz diferença, isso não me toca. E, de repente, 10, 20 anos se passaram e a internet tomou conta das nossas vidas. Então, a Web 3.0 é um pouco isso. É uma nova tecnologia, assim, nova, na verdade, ela já existe há quase 11, 15 anos, mas é uma tecnologia diferente que pode impactar e pode mudar muito a vida do consumidor e de várias indústrias no futuro, né? Como você falou, você voltou aí à internet de escada, me lembro bem desses momentos aí, foram muito emblemáticos de fato. Mas então vamos explicar um pouquinho a Web 1. Como é que foi? Como tudo começou, para a gente entender lá desde o comecinho? Boa, então se eu fosse fazer um papel de historiadora aqui, né, sobre a história da internet, o jeito que a gente divide a linha do tempo da internet é em 3 fases. A primeira fase, que é a Web 1.0, é lá pelos anos 80, 90, que foi quando a internet surgiu, eram protocolos abertos, isso significa que as pessoas podiam desenvolver coisas em cima desses protocolos, mas ainda muito limitados em relação ao que as pessoas podiam fazer ali, né, em termos de usabilidade. Então você, como consumidor, basicamente, o que você fazia era ler, absorver conteúdo que a internet provia. Uhum. Aí a gente, lá pelos anos 2000, essa internet evoluiu e passou para uma fase que a gente chama de Web 2.0. Na Web 2.0, a gente vê o surgimento de muito mais engajamento do consumidor. Então, são as mídias sociais, os aplicativos de mensagem, o uso da internet não só para ler e absorver conteúdo, mas para criar conteúdo. Então, pela primeira vez, o consumidor foi convidado a entrar na internet e criar um conteúdo, né? Os Twitters e todas as mídias sociais que a gente conhece. Os protocolos voltam a ser protocolos mais fechados, então, basicamente, a gente tem grandes corporações que detêm esses protocolos e detêm todos os dados dos usuários que por ali transitam. Então, é uma internet de grandes corporações, né? E muito concentrada em grandes corporações. Mas o usuário tem muito mais engajamento e tem muito mais possibilidades do que ele pode fazer lá dentro. Então, a diferença entre a 1 e a 2 é essa
essa interatividade aí do usuário, a maneira de se relacionar com a internet? Exatamente. O usuário, ele é posto no centro da geração de conteúdo do que rola por ali. Mas, por outro lado, ele é convidado a criar conteúdo, mas ele não necessariamente recebe por isso. As grandes corporações, ele não recebe um incentivo, né? Além dos incentivos que a gente já conhece, como as influenciadoras digitais, etc., as corporações não dão um incentivo financeiro para o usuário criar ali dentro. Na Web 3.0, eu acho que a grande mudança é essa, é o usuário, na verdade são várias mudanças, né? Mas uma primeira grande mudança é o usuário ter um incentivo financeiro para criar coisas ali dentro. E a gente sai de um mundo de corporações e passa para o mundo de comunidades, né? Então, se na primeira eu falei que o que você fazia era ler, na segunda, ler e escrever, na terceira internet, na Web 3.0, que é a nova geração da internet, você lê, escreve, cria e detém o que transita por ali. São protocolos abertos, interoperáveis, então imagina peças de Lego que todo mundo consegue reaproveitar, então fica cada vez mais fácil criar coisas lá dentro e você como usuário recebe por criar e evoluir aquela tecnologia. Então, explica um pouquinho melhor isso, como que o usuário recebe, como que seria essa relação financeira? Tá, eu acho que para explicar isso, precisa explicar um pouco como funciona essa tecnologia, né? Então, o que é essa nova geração da internet? De uma maneira simplista, a Web 3.0 são todos os protocolos e aplicativos que são criados em cima de 3 grandes primitivas, 3 pedras fundamentais. O blockchain é a primeira delas, né? O blockchain surgiu lá pelos anos, por 2009 e é uma nova tecnologia que estrutura as coisas de uma maneira muito diferente do que acontece na Web 2.0. E a gente pode, daqui a pouco, falar mais sobre blockchain. Mas o blockchain é a primeira primitiva. Os contratos inteligentes, né, o smart contracts, é a segunda primitiva, que usa também da tecnologia do blockchain, mas evolui isso para uma usabilidade grande, né, do que você pode fazer com isso, de contratos automáticos e digitais. E, por último, a última pedra fundamental são os ativos digitais, que é você conseguir tokenizar as coisas, né? Legal, interessante. O blockchain, você está falando que é a primeira pedra. Você pode explicar um pouquinho, entrar mais a fundo aí, que eu acho que todo mundo quer saber como é que funciona exatamente? Explico. Deixa eu tentar explicar de uma maneira simples também, correndo o risco de deixar muita informação, sem falar muita informação. Mas o blockchain, ele é basicamente uma rede aberta, distribuída, digital, de dados e transações. Então, imagina um bloco, é uma corrente de blocos, o próprio nome diz, né? E cada bloco dentro dessa corrente é basicamente um livro contábil cheio de dados e informações. A beleza do blockchain é que ele dá para a rede a responsabilidade de ter certeza que todos os dados e as transações são verdadeiras e são replicadas. Então, qualquer pessoa que olhe para o blockchain vai ver sempre as mesmas informações. Os dados são públicos nesse sentido. Acho que vale exemplificar, né, com um exemplo simples. Então, imagina que eu quero transferir dinheiro para você. No mundo tradicional, eu preciso de um terceiro, né? De um middleman, um banco. Exatamente. Então, eu chego para o banco e falo, olha, quero transferir dinheiro para a Mariana. O banco, ele faz o papel de terceiro, que é checar se eu realmente tenho aqueles fundos, se os dados que eu coloquei, né, sobre você estão certos. E a hora que ele verifica que essa transação acontece, ele também funciona como um escrow account, né? Então, eu coloco o meu dinheiro lá, ele pega esse dinheiro, depois de tudo verificado, transfere para você. Então, o banco é esse cotovelo, esse meio do caminho, e o banco recebe por isso, né? Porque ele dá segurança para essa transação. Uhum. Se a gente fosse fazer essa transação no blockchain, eu gritaria para a rede, falando, olha, rede, quero transferir dinheiro para a Mariana. Todos os nós da rede, né? A rede é formada por nós, que são basicamente sistemas computacionais. Então, todos os nós competem entre eles para ver quem é que vai ter o direito de validar essa minha transação. Um deles pega, valida a transação, faz o mesmo papel que o banco. Olha se os meus dados, se eu tenho fundos, se os seus dados estão certos, etc. Quando ele valida, ele
grita para o resto da rede e fala, gente, olhei, validei, essa transação está certa, estou marcando aqui essa transação no meu bloco. E todo o resto da rede replica essa transação nos seus próprios blocos, de forma que de qualquer lugar que eu olhe, todos os blocos estão iguais. Independente de que nó fez essa transação, todos os nós detêm os mesmos blocos de dados e transações. Realmente é complexo, né? E os smart contracts, você mencionou, como é que eles funcionam? Como é que eles regulamentam isso? Os smart contracts, o que eles fazem é automatizar um contrato. Então, fazendo o mesmo exercício de analogia do mundo tradicional e do mundo de Web 3.0, né? Então, se eu faço um contrato de transferência de bens, né? Ou até se eu faço um empréstimo com bens em garantia, que acho que é um bom exemplo. Então, eu vou no banco e pego um empréstimo com uma garantia alienada na minha casa. Eu vou no banco, o banco precisa verificar se eu tenho essa garantia, se existe, se não existe, redige um contrato que eu assino, o banco assina. Se eu não pago, o banco precisa acionar um advogado, eu aciono um advogado, esses advogados conversam para entender como é que o banco vai alienar o bem que eu dei em garantia, etc. Num contrato inteligente, no smart contracts, essas coisas acontecem de forma automática. Então é quase que uma regrinha que deixa todas as coisas meio engatilhadas. Então, a hora que eu não pago, automaticamente a minha casa passa a ser do banco, ou uma fração da minha casa passa a ser do banco, que essa é uma outra beleza da tokenização, é você poder fracionar as coisas, fracionar os ativos. Então, o smart contract, de forma simples, é isso, é um contrato automático gerido por um algoritmo. Então, a gente chegou, por fim, à terceira pedra, os digital assets, que você já mencionou. É aí que entram os NFTs? Você mencionou fracionar os bens. Como é que funciona essa parte? É aí que entram os NFTs. A gente pode falar mais deles daqui a pouco. Então, os ativos digitais são basicamente usar a tecnologia do blockchain para tokenizar as coisas. E aí existem 5 tipos principais de ativos digitais, né? O primeiro deles são os tokens nativos. Então, o Bitcoin, Ethereum, Solana, todos esses nomes que o mundo conhece como criptomoedas, eles são esses tokens nativos que foram criados originalmente para transacionar dinheiro dentro do blockchain. Então, quando um nó faz uma verificação de uma transação, ele ganha um token nativo, né? Ele é remunerado com esse dinheiro da Web 3.0, que são os tokens nativos. Os tokens nativos, eles são finitos, então, como o ouro, né, que tem uma finitude, para garantir o valor dele, eles são finitos, e eles têm diferentes protocolos, eles funcionam a partir de diferentes protocolos. Então, esses são os primeiros tipos mais clássicos de ativos digitais. Fora esses, existem outros tipos, né? Tem desde digitalização, tokenização de ativos físicos, então os bancos já têm explorado tokenização de equity, de dívidas, de commodities. Existem também os tokens governamentais, que basicamente são utilizados para você ter direitos de votos dentro das DAOs, né, que são as organizações descentralizadas e autônomas. Existem os stablecoins, né, que são as moedas estáveis. Então, da mesma forma que os tokens nativos nasceram como moeda, tem se criado moedas que são lastreadas em moedas reais, no dólar, por exemplo, e os bancos centrais têm explorado muito esse assunto. Existem também os NFTs. Os NFTs são Non-Fungible Tokens, mas eles são também um tipo de ativo digital. Entendi. E como é que funcionam esses NFTs? Legal. É muito usado no mundo da arte, mas em outras indústrias também, né? Os NFTs, se a gente for pegar a etimologia da palavra, né, é um token não fungível. Então, o que isso significa? Um Bitcoin, ele é fungível. Então, no sentido de que um Bitcoin é igual a outro, né? Uma moeda é igual a outra, você não diferencia. Um token não fungível, ele é um token único, em que você não consegue replicá-lo.
Ele surgiu, né, acho que foi criado muito buzz por conta da arte digital. Então, ele é o propulsor da arte digital, né? Então, na arte digital, ele garante que aquela arte é única. E ele garante que existe valor naquela arte por ela ser única. Mas ele surgiu, ele é usado para várias outras coisas, né? No começo era usado mais como profile pictures, né? Mas evoluiu para arte digital, evoluiu para bens colecionáveis. Então, hoje existem vários bens colecionáveis físicos que foram feitos, que foram criados NFTs em cima deles para compartimentá-los. Você pode deter não o bem inteiro, mas uma fração daquele bem, né? Imagina você poder ter uma fração da Mona Lisa, por exemplo, né? E aí evoluiu até para virarem grandes portais para comunidades, né? Então, acho que tem um caso clássico que é o Bored Ape Yacht Club, que é um macaquinho que certamente alguém já deve ter visto no Twitter, né? Que as pessoas compram, não é barato, mas ao comprar aquele NFT, aquela arte digital, isso te dá acesso a uma rede, a uma comunidade super exclusiva de pessoas, outros detentores daquela arte. Super interessante. Ficou bem mais claro agora. E eu já tinha lido bastante sobre NFT e também sobre metaverso. Agora eu queria entender um pouco como essas duas coisas se relacionam. Eu sei que a McKinsey lançou recentemente um relatório super interessante sobre o metaverso. E já que você mencionou agora, por que alguém vai querer uma casa no metaverso? Como que o metaverso pode facilitar a vida real aqui fora? Legal. Acho que antes de responder, vale só diferenciar, né, o mundo virtual do metaverso. Então, o mundo de realidade virtual, ele existe há muito tempo, né? Principalmente os videogames sempre usaram desse mundo de realidade virtual. Você coloca aquele óculos e fica imerso naquela nova realidade. Acho que o metaverso, a grande diferença é que vira um mundo interoperável. Então, se antes você botava um óculos e você tinha acesso a cada jogo de maneira separada, a ideia do metaverso é você ter um universo inteiro, em conjunto, que você consegue pular de um lugar para outro de uma forma muito mais seamless, né? Tem um livro bárbaro sobre este assunto, uma ficção científica que chama Ready Player One, que mostra um pouco como poderia ser esse futuro. Mas, enfim, voltando ao estudo da McKinsey, né? A gente fez um estudo para tentar quantificar e entender qual que é o grau de maturidade dessa onda do metaverso, né? Então, a gente já vê que já são quase 13 bilhões de dólares movimentados no metaverso em investimentos de venture capital, em empresas que por ali transitam, né? Até 2030, a gente estima que a economia do metaverso gire 5 trilhões de dólares, então vai ser algo muito importante e muito potente, né, em termos de crescimento. E a gente já vê que os consumidores já andam muito curiosos, né? Então a gente fez uma pergunta para os consumidores, quão animados eles estavam para participar do metaverso ou para fazer coisas no metaverso. 59% dos consumidores se dizem animados para experimentarem coisas no metaverso, e as coisas que eles estão mais animados para experimentar giram muito em torno de games, obviamente, mas muitas coisas relacionadas a consumo e a saúde, né? Acho que tem muita gente usando o metaverso também para questões de saúde. E 57% das companhias já estão olhando com muito cuidado para o metaverso, querendo entender se vale a pena, né? O que elas devem fazer para entrar no metaverso. Marina, você falou um pouquinho de game, de saúde. Como é que as pessoas e as empresas estão atuando aí nesse metaverso, nesse universo virtual? A gente, nessa pesquisa, a gente também tentou olhar quais eram os maiores use cases, né, que a gente chama. Então, como eu falei, do lado dos consumidores, acho que gaming é o maior ainda, né? Falei um pouco de saúde, de shopping, acho que outros também que vale a pena mencionar, entretenimento, então as pessoas já assistem shows no metaverso, por exemplo, e viagem, né? Porque o metaverso é um grande jeito de viajar para vários lugares. Do lado das empresas, as empresas têm explorado muito do lado de campanha
campanhas de marketing, porque no final das contas são muitos consumidores que estão transitando por ali. Muitas empresas usando o metaverso para a educação dos seus funcionários, né? Para criar cursos e fazer o desenvolvimento dos seus funcionários, para reuniões, também tem um uso muito grande de reuniões e eventos, e por fim, para desenvolvimento de produtos, né? Então, acho que todo mundo olha para o metaverso para entender que tipo de produto eu deveria oferecer para o meu consumidor. Acho que sobre metaverso tem muita coisa pra gente falar, vamos precisar marcar uma outra sessão só sobre isso, né? Que dá muito pano pra manga. Legal. E agora nosso tempo está se encerrando, então a gente vai ter espaço para mais uma perguntinha. Então eu queria focar aqui, um CEO que esteja nos assistindo agora e que entendeu nesse momento o potencial da Web3, quais as medidas ele pode tomar para se preparar para esse tsunami que vem por aí? Eu acho que a primeira coisa é se familiarizar com o tema, né? Estudar e aprender sobre o tema. O segundo ponto é revisitar a sua cadeia de valor, para entender que parte da cadeia de valor pode ser disruptada por temas de Web 3.0. O terceiro ponto é encontrar oportunidades, né? Encontrar oportunidades de novos produtos, novas receitas, uso de tecnologia para diminuição de custos, etc. E, por fim, acho que é estar atento a uma nova competição que pode vir de um lugar que você não espera. Isso é importante, né? Tá sempre antenado para não ficar para trás, né? Exatamente. Ótimo. Muito obrigada, Marina, sempre aí nos ajudando a tangibilizar esses assuntos complexos. Foi um prazer te receber aqui hoje novamente. Foi um prazer. Espero voltar para a gente conseguir detalhar cada um desses assuntos. Metaverso, NFTs, etc. É isso aí, já está anotado aqui, hein? Vamos te chamar. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo ou em podcast. Para entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks@mckinsey.com. Você também pode nos enviar perguntas. Participe! E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!